E aí eu comecei a perceber algumas coisas, assim. É estranho falar isso, mas talvez as pessoas que estejam aí nos ouvindo e nos vendo possam entender também, né? Que assim, Sim. eu acho que o trabalho, e só o trabalho, por si só, emburrece. E aí eu comecei a perceber algumas coisas, assim. É estranho falar isso, mas talvez as pessoas que estejam aí nos ouvindo e nos vendo possam entender também, né? Que assim, Sim. eu acho que o trabalho, e só o trabalho, por si só, emburrece, né? Eu acho. Momento polêmico. Eu acho que sim. Ou seja, se a gente entrar numa rotina de trabalho e fazendo igual o que o Chico Buarque fala, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Como uma questão de rotina mesmo, né? Eu acho que isso emburrece, né? Porque você já prevê o que vai acontecer no dia. Você já prevê até o sabor do beijo. Você prevê tudo isso. Isso, de certa maneira, emburrece a gente, né? E o que eu tentava fazer, né? Então, assim, eu continuo tentando. Eu ia buscar nos cursos... então, você viu aí o meu currículo, né? Assim, eu fiz mestrado, fiz doutorado. Porque você começou na engenharia mecânica e migrei agora... para administração. Nossa! Muda muito, né? Mas é interessante porque, assim, eu fui buscar nesses cursos o que talvez eu não encontrei, né? Que é esse pensar diferente, ter um olhar diferente, né? É muito interessante, quando eu era jovem, eu queria ter uma determinada formação para eu saber fazer determinadas coisas, né? Sim. E que eu vejo nos meus alunos de hoje, né? Então, assim... Sim. Então, tem cursos, por exemplo, extra carreira, que é, por exemplo, o pessoal da engenharia adora, por exemplo, Excel. É importante o Excel? É muito importante. Principalmente para quem está na carreira de administração, de engenharia, você tem que saber fazer... um PROC-V, agora nem é PROC-V mais, é PROC-X, né? Tá. Então, você tem que saber fazer alguma coisa assim, você tem que montar um gráfico e tudo mais e tal. Mas isso, ele é só o meio, né? Sim, uma ferramenta, né? É só a ferramenta. Então, você precisa ir além, você precisa contar alguma história com aquilo que você tá apresentando, né? Não é à toa... que um dos livros mais vendidos em ciência de dados é Storytelling com dados. Sim, né? sim. Que é a autora, ela é formada em matemática e também nas carreiras de administração. E ela juntou essas duas paixões. Né? É a da Carol, não é isso? Não? Eu não vou lembrar agora, mas Carol é alguma coisa. Eu tenho esse livro lá em casa. Você tem? Eu vou colocar depois aí pro pessoal. É muito interessante. Você pega o primeiro capítulo, por exemplo, ela falando de como que ela imaginava os dados, como que ela disponibilizava os dados e o que mudou depois que ela começou a pensar em como contar uma boa história com os dados. Né? Sim. E que no final é isso. Né? E no final também, a administração é uma ciência ou uma arte, depende como você vai encarar isso, para tomada de decisão. Né? E tomar decisão é uma coisa inerente do ser humano, né? Que é o único animal que produz arte, que produz cultura, né? E é aí que eu comecei a refletir sobre isso, né? Então, eu estava buscando, talvez, na educação formal, algo que não estava encontrando. Por quê? Porque eu acredito, hoje em dia, que não é na educação... essa história da educação que liberta, dependendo de como ela até te aprisiona mais, né? E as pessoas ficam cada vez mais bitoladas em determinadas funções, em determinadas atividades, em determinadas rotinas, né? Mas a arte, que é o que expressa a cultura de um povo, ela pode te libertar, né? Sim. E aí eu falei, puxa vida, para eu ir além daquilo que eu consigo entregar na empresa, para que eu não crie uma úlcera, para que eu reflita e transforme esse meu trabalho em algo realmente prazeroso, eu fui buscar em elementos das artes, de modo geral, modelos que poderiam ser refletidos dentro da carreira de administração.
E daí surge essa questão da gestão com arte, né? Sim. Então, mas mais uma vez... Marcos, você é um entendedor do cinema e tudo mais e tal. Não, eu sou um assistidor de filme. Apreciador. Eu assisto filmes. Gosta. É isso. Não... Você é um músico e tal, e não sei o quê e tal, tal. Não, eu ouço música, né? Assim como acho que todo mundo, né? Sim. Então, aí que começa essa história, né? Então, esse é o convite. Na realidade, o que eu tento fazer quando o pessoal me chama para conversar e tal, eu tento fazer um convite para que mais pessoas, tanto do ambiente corporativo como fora deles, também se comecem a prestar mais atenção nas manifestações culturais, de modo geral, para tornar as suas vidas menos emburrecedoras, né? Nossa. Mais ou menos, esse é o meu propósito com essas palestras que você comentou, com essas analogias que eu faço em relação às artes e tudo mais.